formal. A CNN noticia dizendo: censura nos Estados Unidos parece passar pelo Brasil, diz a secretária de Trump. A CNN, desculpa, o Metrópolis coloca até uma imagem, né? Você vê aquele organograma que ele mostrou. Ex-secretário de Trump acusa a CIA de interferir nas eleições do Brasil. Bom, isso aqui não é ele que está denunciando. Ele está só reforçando. A primeira pessoa que fala sobre isso foi o Financial Times. No dia de ontem, diversas pessoas recuperaram um podcast da Natuza Neri da Globo News falando sobre a atuação da CIA no Brasil. Então, assim, ele não tá acusando a CIA, né? Isso ele só está reafirmando. E Eduardo diz, né? Sim, o Brasil sofreu um golpe com a ajuda do Biden. E foi em 2022. Mike Pence explanou tudo hoje na Câmara. E ele falou sobre diversos assuntos. O deputado Marcel Van Hatten escreveu ali, né? Neste momento, Mike Pence acusa a CIA de interferir no Brasil durante o governo Biden, com anuência e apoio do ministro Luiz Roberto Barroso. E nossa soberania, essa parte e tudo mais. Aí o jornalista americano, Glenn Greenwald, meio que dando razão ao Marcel Van Hatten, ele compartilha uma nota do Valor Econômico, que é do Grupo Globo, o presidente do Supremo pediu apoio aos Estados Unidos para evitar golpe de Estado nas eleições de 22. Quem que é ele? Quem era ele? O Barroso, né? Mais recentemente, vemos um decisivo apoio dos Estados Unidos à institucionalidade e à democracia brasileira em momentos de sobressalto, disse em evento do Lei de Nova York. E o Glenn disse: o presidente do Supremo, Luiz Barroso, gabou-se de ter implorado ao governo americano que interviesse nas eleições brasileiras de 2022. Depois que Biden enviou a CIA para ameaçar Bolsonaro para não questionar os resultados, Barroso agradeceu aos Estados Unidos e disse que foi decisiva essa mãozinha. Pessoas recuperando coisas, né? Ao longo do dia de ontem, você vê, 5 de maio de 2022. A CNN reportava que o diretor da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, disse à autoridade do Brasil em 2021 que Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral antes do pleito em outubro, segundo a agência Reuters. A CIA falando que Bolsonaro podia ou não podia fazer, devia ou não devia fazer, desde 2021. Então, assim, o Mike Pence não está acusando, ele só está reafirmando. A própria imprensa brasileira já falou sobre isso. 2022. Relembrar e viver, né? Pois bem. Felipe Barros fez um tweet com outra ponta que o Mike Pence levantou. Mike Pence na Credem. A agência Lupa e outras agências brasileiras, como a Abrage, foram pagas diretamente pelo Departamento de Estado americano para fazer checagem de fatos. Eu não acho que uma entidade deveria ser paga por um Departamento de Estado para fazer uma investigação. Não é nem a doação do Soro, mas é um governo te financiando. Afinal, quem paga dá as cartas. Você não vai receber mais recursos se acusar os seus patrocinadores. É por isso que há uma cortina de fumaça na mídia brasileira que está nessa rede. Ainda diversas coisas que ele falou, o Mike Pence ontem, aqui chamou a minha atenção assim, mais do que todas, porque você tem algo muito palpável, é quando o Mike Pence começa a falar sobre o Atlantic Council e o papel do Atlantic Council do Brasil. O perfil A Liga recortou um pedaço, colocou. Eu não vou dar play nesse vídeo. Acho que até baixei. Deixa eu ver se eu baixei esse vídeo. Acho que eu nem baixei pra mandar pra vocês. Aí coisa eu mando lá no Telegram, vocês conseguem ouvir a fala do Mike Pence. Aí a Liga fala assim, ó. Quem a Atlantic Council indicasse, a conta era derrubada. Inúmeras contas retiradas no Facebook. Contas familiares, contas que ajudavam na eleição de Bolsonaro. Jornalistas foram ensinados a criar falsas notícias com sócios especialistas em fake news. Aí você fica, mas será que ele falou isso mesmo? Pois bem. Tem o vídeo do Felipe Barros que reforça, né? Segundo Mike Pence, o Atlantic Council, financiado pelos militares americanos, pelo Departamento de Estado, pelo SEID, pela CIA, pela NED, e com 7 ex-diretores da CIA, fez cursos e parcerias de forma a fazer o TSE derrubar o que o Atlantic Council indicasse que deveria ser derrubado. Olha que curioso. Estou passando ontem no Twitter e eu vi que o Donald Slot fez uma thread. Eu mudei a ordem do que ele escreveu porque acho que faz mais sentido. Ele colocou uma notícia que saiu na Veja em 21 de julho de 2022. No Supremo, ex-auxiliar do Obama fala sobre combate à desinformação. Convidados do evento organizado pelo Supremo e pelo TSE falaram sobre o impacto das fake news na disputa eleitoral de 2020 nos Estados Unidos. Eu falei, opa, muito engraçado. Pessoas estão falando sobre o que aconteceu em 2020 nos Estados Unidos. Que foi aquela eleição que depois terminou, inclusive, com o banimento do Trump das redes sociais. Lembra disso, né? Enfim, no evento, quem estava lá? O diretor sênior do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, Graham Brooke. Pega aqui a caneta. Digital, Forense, R, vou botar aqui Lab. Ó. Digital, D, Forense, F, Pesquisa, em inglês, Research, Laboratório Lab, DFR Lab, DFR Lab, né? Ou seja, quem estava aqui, o Graham, a sigla desse laboratório é o DFR Lab. O nome que deveria ser conhecido de vocês. Isso aqui, quem não conhece isso daqui, até aparece aqui embaixo, ó. Nem lembrei. Em conjunto com o Brook, especialista nas áreas de desinformação, comunicação, enfim, tudo mais, e membro sênior do DFR Lab. Ser bolsonarista no Brasil e não conhecer essa história a fundo é uma vergonha, viu? Tu não tem nem direito de reclamar de perseguição, porque tu não sabe tua própria história. Mas tudo bem. Aí, o Donald Celotti coloca aqui
uma coisa que é de 2020. Esse cara que veio em 2022 para essa palestra, você vê, né? Documento público, um memorando de entendimento. Tribunal, papá, pipipi, no senhor, tal e tal e tal. Aí você vê, né? Portador, aí bota, ó, é da turma do Atlantic Council, do Digital Forensic Research Lab, DFR Lab. Neste ato, representado pelo diretor, bababá, o Graham Brook. Então o cara tava lá participando do memorando de entendimento. Isso desde 2020. Desde 2020. 2020, eu falei, caraca, bicho. E olha a data, né? 21 de outubro de 2020. O que acontecia no Brasil 3 meses antes? O que acontecia no Brasil 3 meses antes? Calma. Vamos voltar aqui para esse do Felipe Barros. Segundo o Mike Benz, o Atlantic Council teve um papel central para dizer o que precisava ser derrubado. Derruba isso, derruba isso, derruba isso, derruba isso. Isso em 2022. Em algum outro momento da história brasileira, o DFR Lab do Atlantic Council desempenhou um papel de apontar o dedo e falar quem tem que ser derrubado? Aí agora temos que relembrar e viver. Vamos voltar para março de 2024. Você vai lá no Atlas, tá? Bonitinho. Ops. Você pega aqui, né? Atlas de março de 2024. Prazer. Aí você vai lá no índice. Nesse mês de março, nós fizemos um dossiê histórico chamado DFR Lab. Olha, acho que é sobre o Atlantic Council. Aí você clicava lá. Esse dossiê, na época, eu resolvi fazer por quê? Porque o mesmo DFR Lab publicou aí uma pesquisa na época que mostrava a força da propaganda russa no Brasil. E acusava a turma até do Brasil 247 de fazer parte disso. E aí eu reclamava, né? Eu falava, e aí, será que isso é verdade ou não? Será que isso é narrativa? Que obviamente, tanto os democratas quanto os republicanos, acho que nenhum dos dois estão do lado da Rússia no final do dia. Enfim, né? E é só pra garantir mesmo que o Lula vai seguir 100% alinhado, a gente é globalista, rifando, inclusive, esse aliado do Lula. Aí volta o que a gente falou no início do vídeo. O governo Lula é um governo de forças heterogêneas. Da mesma forma que você viu no governo Bolsonaro, a ala militar brigando com a ideológica, brigando com os liberais, brigando com o lava-jatista, brigando com o Centrão, também tem a mesma briga no governo Lula por espaço. Então a galera quer escantear, né, a esquerdinha que não toma banho, de baixo 247. Não pra botar ninguém melhor, pra botar a turma do Soros, por exemplo. Aí, o que é que eu lembrava? Eu lembrava nesse dossiê, assim, ó, pimenta no olho dos outros é refresco. Porque se, nesse momento, a turma da esquerda estava sendo acusada de um grande complô internacional pelo Atlantic Council, a esquerda bateu palmas quando o Atlantic Council, que o Mike Benz falou que teve um papel central em remover pessoas em 2022, entrou em campo em julho de 2020. E o que foi que aconteceu? Olha a manchete. Relatório aponta as páginas ligadas ao gabinete de ódio de Bolsonaro removidas pelo Facebook. O DFR Lab produziu um relatório que levou à remoção de páginas. O que aconteceu em 2022, segundo o Mike Benz, se o Mike Benz estiver certo, já aconteceu antes. Isso aqui, inclusive, na época, foi uma reportagem especial do Fantástico. E a gente abordou isso daqui de forma, né, profunda, mostrando todos os absurdos, todas as pontas soltas. E a gente relembrava depois o que aconteceu em 2020. Na época que essa denúncia, nisso que aconteceu, que as contas começaram a ser derrubadas, o que é que a gente descobriu? E será que algum desses nomes vão reaparecer até no vídeo de hoje já já? Na época que a gente descobriu, você vê que a Apex do governo Bolsonaro, que estava nas mãos do... Deixa eu ver se eu botou no cara aqui. Telane, pá, Santos Cruz. Qual foi o nome do cara que ele botou no lugar? Tirou o Vilava pra botar outro cara. Qual é o nome do cara, rapaz? O Santos Cruz tirou ela pra botar um outro cara. Não sei se vai que tá aqui no meio. Como era o nome do cidadão que o Santos Cruz colocou?